O poder mais misterioso de Jojo. Entenda a Dark Determination. Jojo tem uma série de poderes e conceitos interessantes. O primeiro deles foi o Ramon, o poder da respiração. Depois veio os Stands, um encosto super poderoso que é a representação física do seu espírito de luta. Em Steel Ball Run, somos apresentados ao Spin, uma técnica avançada de rotação. Mas não é nenhum desses conceitos que vamos explorar hoje. Vamos falar sobre esse, entre aspas, poder mais misterioso de Jojo e que temos pouquíssimas informações sobre. O conceito chamado de Dark Determination, ou em português, a determinação sombria. O poder da parte 7 de Jojo que faz os olhos do protagonista de Steel Ball Run pegarem fogo e arderem em chamas. Só que antes de começarmos, não se esquece do protocolo Liz. Like, inscrição e sininho. Deixa o ora nesse like. Quando você deixa o protocolo Liz, você ajuda a cultura de Jojo a se espalhar pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos. Meu nome é Otávio Reis, conhecido como o gordinho mais gostoso vivo. E me segue lá no Instagram, @OttoAnisong. E você tá no canal Jojo99. Para entender o que de fato é a Dark Determination, ou a determinação obscura, temos que entrar mais a fundo no que inspirou a sua criação e quais foram as aparições desse fenômeno. A primeira vez que o Araki introduziu a Dark Determination foi na que eu gosto de chamar de parte 0 de Jojo, Bao Haihosha, ou em português, Bao, o hospedeiro. E apesar de não ser Jojo, chamamos essa obra de parte 0, porque ela foi um pilar na criação de Jojo, já que até mesmo inspirou personagens como Cars, Star Platinum e principalmente a Dark Determination. Tem um momento específico do mangá onde o protagonista, Ikuro Hashizawa, se prepara para rasgar a cabeça do vilão usando um laser e assim salvar sua amiga que estava em apuros. Então seus olhos são tomados por chamas e ele mata seu inimigo a sangue frio. Eu não vou entrar muito no contexto da cena e na história do mangá, porque esse não é o foco do vídeo. Além de que já tem outros 2 vídeos específicos sobre isso. Um vídeo resumindo o filme animado de Bao e outro apresentando o protagonista do mesmo filme. Então, se você tiver interesse, é só dar uma olhadinha no card aí em cima. O que podemos tirar de tudo isso que eu falei? Que mesmo não sendo Jojo, já dá pra ter uma ideia de qual o funcionamento da Dark Determination. Mesmo que nessa época seja mais provável que isso era tratado pelo Araki apenas como um efeito visual interessante para se usar em um mangá, já que fogo nos olhos é algo realmente muito épico. Mas épico mesmo é ter os mangás de Jojo fisicamente. Eu só queria te lembrar que na descrição e no comentário fixado tem os mangás de Jojo para vocês adquirirem e colecionarem. Como eu disse, esse efeito visual inspirou Jojo também, mas sua estreia na obra só foi acontecer em Stone Ocean, lá em 1999, ou seja, 14 anos depois que o fenômeno teve sua primeira aparição em Bao. Lá no primeiro capítulo de Stone Ocean e no primeiro episódio do anime também, a Jolene fica tomada de ódio ao ouvir a Hermes sendo torturada e extorquida pelos guardas da Green Dolphin Street no Camburão. Nisso, seus olhos flamejam e ela arranca a orelha do guarda usando os fios do seu stand. Weather Report, depois de recuperar o seu disco de memória, volta a ter a sua antiga personalidade. Então, se irrita com um paciente todo enfaixado que estava mandando ele sair do seu assento. E aí o bicho pega. Diferente das outras Dark Determinations, seus olhos não ardem em fogo, mas sim centelham em raios, algo que é bem único e que passa uma presença igualmente única ao personagem. Mas apesar de já ter aparecido em Stone Ocean, a Dark Determination só foi tratada como algo de fato relevante na parte 7 de Jojo, conhecida como Steel Ball Run, com o personagem Ringo Road Again. Ringo foi um dos melhores vilões secundários da parte 7 e foi o personagem mais jovem a desenvolver a Dark Determination, pois a despertou quando ainda era criança. E a história foi a seguinte: Ringo era de uma família camponesa e seu pai foi convocado para lutar na linha de frente de uma guerra pelo país, mesmo sendo aquele que sustentava a casa. O pai dele conseguiu fugir, porém foi preso por isso e morreu de uma doença não revelada. Tudo isso enquanto Ringo era muito novo, sem um chefe de família e sendo tratados como traidores da nação. Ringo, sua mãe e suas irmãs tiveram que se mudar, porém um homem de farda invadiu sua casa e assassinou todos a sangue frio, exceto o próprio Ringo. Na verdade, ele planejava fazer algo ainda pior com o mesmo.
mesmo planejava abusar dele, mas o garoto conseguiu reter o revólver que o homem carregava em seu coldre para usar contra ele. Por um triz, o garoto poderia ter sido morto, pois deixou a arma do criminoso cair no chão, mas antes que o homem conseguisse alcançá-las, os olhos de Ringo arderam em brasa e ele estourou a cabeça do criminoso com um revólver. E foi no momento mais intenso e árduo da sua vida que ele desenvolveu sua Dark Determination. Inclusive, foi ele mesmo que criou esse nome, mas o conceito propriamente dito da Dark Determination foi dado por Gyro Zeppelin, onde o mesmo diz que isso ocorre quando a pessoa entra em uma situação extrema, onde precisa cumprir um objetivo que considera importante. Então, ela se enche com uma determinação sobrenatural, uma determinação tão grande que ela fica disposta até a matar e passar por cima dos seus valores morais e éticos para cumprir tal objetivo. A pessoa já não liga mais nem um pouco se vai corromper sua alma, sujar suas mãos ou matar sua própria humanidade. Seus olhos se enchem com um fogo infernal que a cega e faz com que ela só enxergue uma única coisa: a vitória, o triunfo e seu próprio objetivo. Então, diferente do que boa parte da comunidade que leu Steel Ball Run gosta de dizer, a Dark Determination não é de fato um poder que vai potencializar suas capacidades físicas e te aprimorar em combate. Na verdade, é um mecanismo psicológico de defesa onde seu cérebro entra em estado de fúria, de desespero, e assim surge uma determinação para alcançar o próprio objetivo, como se a sua vida dependesse disso. Mas sua vida depende dessa camiseta irada do Johnny e do Gyro, e essa incrível do Funny Valentine. Não perde a oportunidade. O link tá na descrição e no comentário fixado. Essa explicação do Gyro diz bem o porquê da Jolene ativar sua Dark Determination e não ligar e mutilar um guarda da prisão para proteger a Hermes. É porque ela já tinha simpatizado com ela. Já tinha simpatizado tanto que não se importou com as consequências de matar para protegê-la. E o Ringo, ainda por cima, complementa essa explicação do Gyro dizendo que somente uma pessoa com a Dark Determination teria a capacidade de derrotar outra que esteja com esse mesmo espírito assassino. Porém, eu desconfio um pouco dessa explicação, já que para quem tá assistindo esse vídeo, depois de ter lido todo o mangá de Stone Ocean ou ter visto todos os episódios do anime, ficou claro que mesmo a Jolene tendo a Dark Determination, ela foi derrotada. Então isso seria um furo de roteiro, certo? Não, pois essa revelação do Ringo abre brecha para duas explicações. O Ringo quis dizer que se a pessoa estiver com a Dark Determination ativada naquele momento, somente outra pessoa com esse, entre aspas, poder ativado conseguiria derrotar ela. Ou a segunda, devemos lembrar que o Ringo é o Ringo, ou seja, ele é apenas um personagem. Não é como se as palavras dele fossem ter o mesmo crédito, relevância ou veracidade que as palavras do Araki, que é o verdadeiro autor de Jojo. Mesmo ele tendo sido escrito pelo próprio Araki, é a palavra, visão e opinião exclusivamente dele, então não dá pra tratar como uma verdade indiscutível. Mas enfim, além dos que eu já citei, tiveram outros personagens que vemos, entre aspas, despertando a Dark Determination. E por que eu falei entre aspas? Bom, eu vou explicar todos. O primeiro deles é Jonathan Joestar, porém, ele só desperta durante a abertura Sonotino Sadame, enquanto corre pela escadaria em busca de derrotar o Jill. Muita gente encara esse despertar do Jonathan como algo meramente estético, já que Jonathan não tem cara de quem vai abrir mão da sua moral ou pureza em busca de matar alguém, mesmo que esse alguém seja o próprio Jill. Porém, outros argumentam que no auge da emoção, do instinto, o Jonathan seria capaz de matar Jill a sangue frio, sem nem hesitar, para poder salvar seus aliados, ou salvar o amor da sua vida e a própria raça humana. Mas eu particularmente considero que isso foi só um detalhe, uma referência estética na abertura, até porque, se não for isso, acaba sendo um furo de roteiro grandão na história, que vou explicar depois. A Yukako também despertou a Dark Determination ao confrontar o Koichi, e faz até sentido se pensarmos o quão obsessiva é essa personagem, sendo capaz de torturar e até matar Koichi para viver seu amor com ele. O Stray Cat desperta esse olhar assassino ao ver Shinobu Kawajiri, pois ainda guardava rancor por ela ter causado sua morte quando ainda tinha a forma de um gato, o que é bem compreensível. Só que eu disse que explicaria o porquê de ter colocado entre aspas o fato desses personagens terem despertado a Dark Determination. Pois bem, isso gera um grande furo de roteiro, que nem sequer é culpa do Araki.
Pense, a primeira vez que a Dark Determination aparece em JoJo oficialmente é lá em Stone Ocean, o que até então era só um detalhe estético para mostrar a raiva dos personagens. Só que aí o Araki tomou a decisão de aproveitar essa ideia e tornar ela um elemento relevante lá na parte 7 de JoJo. Mas obviamente, isso foi uma decisão que só foi tomada mais tarde, e não algo que foi planejado desde o começo. E você pode perguntar, mas o que isso tem a ver? Se considerássemos que o fato do Jonathan, a Yukako e o Stray Cat terem despertado a Dark Determination fosse algo planejado desde o início ou de fato canônico, então não faria sentido personagens como Giorno, Jotaro, Shizar e alguns outros não terem despertado também. O Giorno na batalha contra o Diávolo não estava nem aí se teria que matar, torturar ou passar por cima da lei para derrotá-lo. Tanto que ele fez algo pior do que matar, colocou ele em um looping eterno de mortes, o que é algo de extrema frieza e crueldade. Jotaro, apesar de ser bom, queria matar Jill de qualquer forma na batalha final do Kairon, e ele já não ligava muito para essas coisas de moral, tanto que se ele soubesse que aquele bebê no deserto era um usuário de stand, ele tinha enchido o bebê de porrada sem dó. Shizar ou César, na batalha final contra o Amo, estava cego de raiva, em busca de vingança pelo que aconteceu com seu pai, e por causa disso, nem analisou o fato de que aquilo poderia ser uma armadilha mortal. Logo, isso confirma claramente que o Araki não pensou nesse poder desde o início da obra, ou seja, foi entre aspas um vacilo da David Productions, a responsável por animar o anime de JoJo, já que o Jonathan, a Yukako e o Stray Cat nunca despertaram a Dark Determination no mangá. Só que além destes, temos outros usuários que também despertaram a Dark Determination, como Gyro Zeppeli, que despertou pela primeira vez justamente na batalha contra o Ringo, pois ele feriu gravemente o Johnny, e ainda disse que o Gyro era apenas um conformista, e isso é quase como falar que ele é frouxo, assim gerando um ódio assassino nele. O Josuke Higashikata da parte 8 também despertou quando se enfureceu ao presenciar a Yasuho sendo sequestrada por um inimigo, mas uma coisa é certeza, a Dark Determination possui bases reais na sua criação, mesmo que não pareça. Imagine você em uma situação intensa e frenética, uma situação onde você tem que se defender algo ou alguém, a adrenalina sobe, a sua mente desliga das outras coisas e só foca em vencer e atingir seu objetivo. É como se você se cegasse do mundo e quisesse sair vitorioso de qualquer forma. Não quer dizer necessariamente que você vai abandonar a sua humanidade ou matar alguém, mas esses valores de ética e moral não ficam passando na nossa mente na hora da adrenalina. Isso é a essência por trás da Dark Determination. É quando seus instintos de defesa e ataque se afloram. É o seu corpo reagindo para sobreviver. O que vai fazer esse instinto despertar em você depende muito, pois pode ser uma briga, uma série de agressões psicológicas, um trauma, uma ameaça ou algo que você preza. São infinitas as possibilidades. Óbvio que seus olhos não vão pegar fogo ou algo do tipo, mas também é comprovado que o seu estado mental influencia nas suas ações, principalmente numa luta. Não é à toa que os lutadores como Mike Tyson eram tão poderosos dentro de um ringue, pois os seus treinadores desde cedo já sabiam que dava para converter raiva, ódio, adrenalina e determinação em potência física. Assim como o Ringo, que, mesmo sendo apenas uma criança e tendo deixado a arma do criminoso cair nas suas mãos, conseguiu superar a velocidade de um homem adulto para poder pegar sua arma e salvar sua própria vida. Mas o que vai te fazer salvar a própria vida é continuar assistindo JoJo 99. Então, eu vou deixar um vídeo sobre o mistério por trás do boné do Jotaro e uma playlist com a nossa série resumindo Steel Ball Run. Eu agradeço vocês por estarem aqui comigo, vocês são massa e não fumem maconha.